Olá, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Esporte, tudo bem, Maná? Tudo bem, Juninho? Tranquilo? Tudo certo, tudo tranquilo. Na boa? Tudo bem. Foi bem direcionado pelo nosso diretor aí, já de estúdio? Sim, já né? acatamos todas as orientações de Roberto Bortolanza, né? Então assim podemos estamos começar. a postos, podemos começar. A Chapecoense finaliza hoje a preparação para enfrentar o líder Atlético Mineiro. O jogo é amanhã, em 7 da noite, na Arena Condá. Ontem, a Chape divulgou que o zagueiro Cadu sentiu uma fisgada na região posterior da coxa esquerda e passa por avaliação médica. Na partida desta quarta-feira, o Verdão terá a volta do técnico Pintado, que cumpriu suspensão na última partida diante do São Paulo. E falando em São Paulo, o empate em 1-1 diante do tricolor paulista marcou a estreia de René Júnior na Chapecoense. O volante, de 32 anos, não jogava desde 15 de agosto de 2020. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo e deu outro ritmo ao meio de campo do time. Na entrevista coletiva desta segunda-feira, René Júnior falou sobre a volta ao futebol após mais de um ano parado. Foi uma estreia boa, precisava de jogo, precisava de jogo assim, mas o que eu falo, né, cara, ninguém joga sozinho, ninguém vence sozinho. Agradeço meus companheiros, todo o suporte que eu estou tendo aqui na Chape, principalmente eles que estão ali correndo comigo. E quanto à questão de elenco, é um grupo muito qualificado, né? Até porque foi campeão ano passado, teve o acesso. A gente não pode desmerecer o elenco que tem, a qualidade que tem o elenco. Infelizmente as coisas não têm dado certo, mas se Deus quiser vai melhorar. Só depende da gente, tem como ainda, tem bastante coisa para acontecer no campeonato. E é o que eu falo sempre, é jogo pós-jogo. Nada que vitória atrás de vitória não possa definir nosso futuro na competição. Tá aí René Júnior, que tem contrato por produtividade na Chapecoense. Produtividade, na verdade ele recebe apenas, eu acho que um auxílio moradia no primeiro momento e se continuar jogando, certamente vai aumentar os seus rendimentos da Chapecoense. Entrou muito bem, hein? Entrou muito bem. Aliás, sempre foi bom jogador. Todos os clubes por onde passou e é muito conhecido, o René Júnior, na maioria dos clubes Série A de Campeonato Brasileiro, é um jogador que já havia sido cogitada a sua vinda para Chapecó lá em 2018, 2019. Me lembro que até uma vez o Ivan Toso me falou que a Chapecoense tinha interesse na sua contratação, mas sempre foi um jogador valorizado. E agora está aí, veio aqui para a Chapecoense para recuperar o seu futebol e causou uma impressão muito boa quando entrou no segundo tempo. Claro que talvez ainda não esteja na melhor condição física para começar amanhã contra o Atlético Mineiro. Agora, se tiver na condição física boa, certamente vai ter um lugar no time titular no meio de campo da Chapecoense. E outro que entrou bem foi o Ignácio. Voltou em grande estilo na zaga também. Então, amanhã a gente comenta mais a respeito do jogo, mas queira ou não, é o confronto do líder contra o lanterna do campeonato. Líder e grande favorito do momento para a conquista do título do Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro do Cuca. Vem aí com um time recheado de estrelas, embora tenha aí 6 desfalques importantes, mas mesmo assim tem um elenco milionário e certamente vai ser um adversário muito difícil para a Chapecoense enfrentar, embora no primeiro jogo, e aí cabe um destaque em relação à campanha da Chapecoense, que é ruim. Até agora, infelizmente, é um vexame. A verdade é essa. A Chapecoense, por enquanto, tem a pior campanha da era dos pontos corridos. Ainda pode deixar esse mérito aí com o América do Rio Grande do Norte, que em 2017 somou 17 pontos. Então, a Chapecoense teria que somar mais 7 para deixar a pior campanha com o América do Rio Grande do Norte, pelo menos isso. Mas a Chapecoense tem feito, por incrível que pareça, jogos equilibrados. Até mesmo contra os times da ponta de cima da tabela de classificação. Contra esse mesmo Atlético Mineiro, empatou em 1-1 lá em Belo Horizonte e quase que ganhou o jogo. Então, é uma pena que os resultados não vieram. Em alguns jogos o desempenho até foi bom, mas o resultado não aconteceu e por isso que a Chapecoense está nessa situação. Mas amanhã é uma atração. O Atlético Mineiro, então você torcedor, você que é sócio, procure se organizar, vai lá, faça o check-in no site da Chapecoense, providencie os comprovantes da vacinação ou então o teste da Covid, para quem assim desejar, porque é uma atração com jogadores de grande nível do líder do Campeonato Brasileiro que estará em Chapecó amanhã, 7 horas da noite. Pois é, Hulk e Companhia Limitada vem aí, né? Agora vamos destacar o futsal, hein? No sábado, a primeira fase da Série Ouro da Liga Catarinense chegou ao fim, hein? Para a Chapecoense, a última rodada foi marcada por vitória sobre Cunhaporã no ginásio do Seste Senat. A partida entre Chapecoense Futsal e a AD Cunhaporã contou com a presença da torcida pela primeira vez na temporada, ainda na forma de evento teste, e com a estreia do novo uniforme da equipe.
E quando a bola rolou, foi a equipe de Cunhaporã que abriu o placar aos 5 minutos, com gol de Duda. Com a equipe reorganizada aos 13 minutos, Carlinhos balançou as redes para a Chape. E aos 14 minutos, Guto virou o placar. Já no segundo tempo, Guto marcou novamente, aos 4 minutos para a Chape. Pablo fez mais um aos 10 minutos. E Thiago fechou a conta aos 13. Final, Chapecoense 5, AD Cunhaporã 1. Com o fim da primeira fase, a competição agora se encaminha aos playoffs, disputados entre os 8 primeiros colocados, na forma de mata-mata. A Chapecoense irá encarar a equipe de Maravilha Futsal, com o primeiro jogo marcado para o dia 16 de outubro em Maravilha e a decisão no dia 30 de outubro em Chapecó. Deu um pequeno susto, né, Badá? Começou perdendo, mas virou bem 5-1. Foi uma bela vitória e um encontro muito bacana nesse jogo aí, inclusive, que teve cobertura do nosso coach. Coach. Está se destacando narrando, né? Na narração, está narrando muito o nosso Alexandre Madoglio. Um encontro muito legal do Duda, pivô, com o Carlinhos Moro, que foram campeões aqui em Chapecó em 2001, se eu não estou enganado. Né, e se reencontraram o Carlinhos Moro pela Chapecoense, voltando a jogar, e o Duda, que está lá em Cunhaporã, um encontro muito legal aí, mas uma vitória muito tranquila da Chapecoense Futsal. Pois é, seguimos falando do futsal aqui, ó, com o apoio da torcida no Centro de Eventos da UNOESC, pela terceira rodada, então, da segunda fase da Série Ouro do Campeonato Estadual. O Joaçaba Futsal ficou no empate com o Joinville em 1-1. As duas equipes criaram várias chances de gols, mas quem abriu o marcador foi o Joinville. Na metade da primeira etapa, depois desta jogada, Caio recebeu na frente e marcou 1-0. Faltando poucos minutos para o final da primeira etapa, Peru recebeu na entrada da área e mandou para o fundo da rede. Final, Joaçaba Futsal 1, Joinville também 1. Com o resultado, o time do Meio-Oeste soma 7 pontos na tabela de classificação e assumiu a vice-liderança do Grupo B. Importante destacar, né, Badá, que o Joaçaba, no próximo desafio, aí vai pegar pela frente o Magnus, no dia 11 de outubro, pela Liga Nacional. Né? Aí é briga de cachorro grande, como foi com o Joinville também, né? E que bom, os ginásios voltando a ter público aqui em Chapecó, Joaçaba, um bom público também. É isso aí, aos pouquinhos, tudo vai voltando ao normal. Pois é, agora vamos destacar o vôlei aqui de Chapecó, hein? Ótimas notícias envolvendo as equipes do feminino e do masculino aqui da cidade. No feminino, o Chapecó venceu as 3 partidas no adulto. 3-7-2 sobre Florianópolis, 3-7-1 em Criciúma e 3-7-0 sobre Caçador. Os resultados levam a equipe ao primeiro lugar da chave B e o segundo na classificação geral e, consequentemente, as semifinais do campeonato. No masculino, Chapecó garantiu a classificação no estadual adulto, após vitória sobre Itajaí pelo placar de 3-1. Com o resultado, a equipe conquistou o primeiro lugar na etapa e garantiu vaga para as finais em Blumenau. Trabalho muito importante do Michel Guimarães e também do Nilson Rex, foram bem demais, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Os dois nas finais e com grandes possibilidades de conquistas aí para o nosso voleibol. Isso é muito bom. É isso aí. Badá, agora a gente vai repercutir, infelizmente tem que repercutir esse tipo de notícia, né? Notícia triste e lamentável no meio esportivo. Um jogador de futebol do São Paulo, de Rio Grande, ele foi preso depois de agredir o árbitro em uma partida da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Acompanhe comigo aqui na reportagem. A partida era válida pela 12ª rodada da Série A2 do Campeonato Gaúcho, a segunda divisão estadual. Guarani e São Paulo de Rio Grande se enfrentavam no estádio Edmundo Faix, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O time da casa vencia por 1-0 quando a partida foi interrompida por uma cena lamentável. Aos 14 minutos do segundo tempo, o atacante William Ribeiro, camisa 10 do São Paulo, derruba o árbitro do jogo. Já caído, Rodrigo Crivellaro Dias recebe um chute na cabeça. O atleta é contido por jogadores das duas equipes, que se desesperam ao perceber que o juiz desmaia em campo. A ambulância prontamente entra no gramado. Ainda desacordado, o árbitro é levado para o hospital da cidade. 20 minutos depois, a brigada militar foi até o vestiário do clube e prendeu o jogador em flagrante. William Ribeiro prestou depoimento à Polícia Civil, realizou exames de corpo de delito e foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Venâncio Aires. Ele foi autuado por tentativa de homicídio qualificado.
Pela violência empregada por William, a polícia entendeu que o atleta assumiu o risco de matar o juiz. Se condenado, ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. O árbitro recobrou a consciência no hospital e já passou por exames. Nas redes sociais, familiares comentaram sobre o estado de saúde de Rodrigo, que passa bem. Ele ficará em observação no local durante o dia. A Federação Gaúcha de Futebol e o presidente da entidade, Luciano Oxman, lamentaram o ocorrido. O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado disse que o esporte é lugar de alegria e diversão e que não há espaço para violência. Guarani e São Paulo se manifestaram por meio de nota. A agressão acabou manchando o confronto, que marcava também o aniversário de 113 anos do Rubro Verde, que ainda na madrugada anunciou a rescisão do contrato do jogador, que estava na equipe há 3 anos. O caso será investigado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. A partida foi oficialmente interrompida e será retomada nesta terça-feira. Nossa Senhora. Situação lamentável, né, Badá? Virou caso de polícia. Não, fugiu da esfera, fugiu completamente a esfera esportiva, é caso de polícia. Só que um detalhe, esse jogador era reincidente. Os torcedores do São Paulo mesmo denunciaram ele que alguns dias atrás ele agrediu um torcedor do São Paulo e o clube meio que passou pano. Agora, isso aí é uma agressão, uma tentativa de homicídio realmente. E ele foi para o lugar que ele merece, que é para a cadeia. E o árbitro, tem que cuidar muito das fake news, né? Estão dizendo já que o árbitro ficou paraplégico, tetraplégico. Não, o árbitro já deixou o hospital, está num hotel e, terminado o jogo, ele vai seguir para casa juntamente com os demais integrantes da equipe de arbitragem. Mas um fato lamentável e que ultimamente é pouco comum de a gente acompanhar no futebol. Uma pena que aconteceu isso na segunda divisão lá do Rio Grande do Sul. Punição ao jogador e melhoras ao árbitro.